Ok, voltando, depois que eu descansei dando um suspiro e um gole num copo d'água, damos continuidade ao nosso conteúdo aqui. Falávamos então sobre consumação em tentativa, falamos que o crime se consuma quando a vítima coagida deixa de fazer aquilo que ela queria, que a lei permite, ou não faz aquilo que ela, ou faz aquilo que ela não queria fazer e que a lei não a obriga. Não a obriga. Muito bem. A tentativa é possível, a doutrina fala que é possível a tentativa, se ela for compelida violentamente ou sob grave ameaça, mas não cede à vontade do agente. Então seria um caso aí, né, em que a pessoa, mesmo sofrendo constrangimento, ela simplesmente não cede, não deixa de fazer aquilo que queria e que a lei permite, ou não faz, ou seja, não cede à vontade e acaba fazendo a sua vontade e não a vontade do agente que a constrangeu. Ok? Perfeito. E a majorante, pessoal? As majorantes aqui previstas no parágrafo 1º. Aplicam-se, parágrafo 1º, presta atenção. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou a emprego de armas. Vejam que são qualificadoras, desculpem, majorantes, causas de aumento, que são alternativas, né? Se tiver 4 ou mais pessoas, portanto mais de 3, 4 ou mais pessoas, tá certo? Ou se até menos de 4 houver emprego de arma, mesmo que só por um agente. Mesmo que só por um agente. Aqui fala armas, né? Veja que a expressão foi armas, né? Então, o legislador não usa palavras inúteis, né? Então, mais de 3 pessoas, ou seja, 4 ou mais pessoas, mesmo que sem armas, dá a entender o quê? Que essa superioridade numérica torna o constrangimento mais grave, né? A pessoa querendo constranger de forma mais grave, porque está numa superioridade numérica que dá, né, uma reprovabilidade maior, tá, em face da vítima. Ou o emprego de armas. Emprego de armas. Pessoal, a questão da arma gera uma divergência na doutrina às vezes. Vejam, existem armas próprias e armas impróprias. Armas próprias são aquelas fabricadas com o intuito de serem armas, com o intuito de vulnerar a vida ou integridade física. Ou seja, aquilo que foi criado com a específica finalidade de ser uma arma, de matar, de lesionar alguém, um punhal, um revólver, não é isso? Mesmo que não seja arma de fogo, né? Então, uma espada são instrumentos que foram feitos não para cortar carne na cozinha, não é isso? Eu estou falando de instrumentos que foram cunhados, foram fabricados com o intuito de servirem de arma. Tá? E temos as armas impróprias. Armas impróprias são aqueles instrumentos que originalmente não foram feitos para vulnerar ninguém, não foram feitos para serem empregados como arma, mas podem ser utilizados como se fossem armas. Ninguém duvida que uma faca de cozinha ela não foi feita para ser utilizada como arma, para matar, lesionar ninguém. Mas eventualmente alguém pode pegar a faca de mesa, faca de cozinha e matar alguém. Não é isso? Um facão, um pedaço de pau, uma caneta. Tá? Então, vários instrumentos aí que nós temos para uso do cotidiano, como utensílios nas nossas atividades cotidianas, podem ser empregados como se armas fossem. Nesse caso, nós denominamos de armas impróprias. Tá? A doutrina ela parte do pressuposto que, quando se fala meramente em arma, nós estamos nos referindo a armas próprias e armas impróprias, tá bom? Então, se o agente utilizou um pedaço de pau para constranger a vítima, aquele pedaço de pau, um cabo de enxada, um facão, que ele estava usando para capinar, né, carpir, mas se ele empregou como arma, vai se aplicar essa causa de aumento, essa majorante do emprego de arma. Tá? E aí não esqueçam que fala em armas, no plural. Então, ou seja, o que o legislador quis dizer? Mais de uma arma? Somente uma arma não caracteriza a majorante? Se ele quisesse se referir a uma só arma, ele falaria arma, como normalmente ele fala em outros tipos penais que nós vamos estudar mais adiante. No caso do roubo, por exemplo, fala em arma, ele não fala em armas. Então, se ele falou armas aqui no plural, significa que deva ser 2 ou mais armas sendo empregadas. E efetivamente empregadas. É isso que a doutrina fala. Com o emprego de armas. Se é emprego de armas, ele tem que ter utilizado realmente as armas para impor a intimidação, para impor o constrangimento. Se essa arma ficou velada, ficou escondida e não foi sequer efetivamente usada, não falaremos também nessa causa de aumento, tá certo? Professor, e arma de brinquedo, simulacro de arma, uma imitação de arma. Ele montou, fez de madeira, ele pegou uma arma de brinquedo. Isso aí faz aplicar também
a majorante? Não. O entendimento na jurisprudência do STJ é que arma de brinquedo, simulacro de arma, ou seja, imitação de arma, seja ela como for, não se aplica essa majorante aqui, nem aqui no constrangimento legal, nem lá no crime de roubo, tá certo? Simulacro de arma, imitação de arma ou arma de brinquedo não faz incidir a majorante, não faz incidir a causa de aumento. Parágrafo 2º diz o seguinte: além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Então o que se quer dizer aqui? Aqui o legislador está dizendo claramente que há um concurso material de crimes, no caso desse constrangimento ser empregado, normalmente através da violência, e vier a ocasionar um resultado decorrente dessa violência, como a lesão corporal, como a morte, não é isso? Então, se desse emprego do constrangimento, dessa violência lá no constrangimento, resultar uma lesão corporal, uma morte culposa, um homicídio culposo ou doloso, o agente responde pelo constrangimento legal em concurso material com a lesão, com o homicídio, tá certo? Então não absorve, um não absorve o outro. Há obrigatoriamente um concurso material de crimes somatórios das penas. Concurso material, sistema do cúmulo material. Somam-se as penas. Pena do constrangimento legal, pena da eventual lesão corporal, do eventual homicídio que der resultado dessa violência. Perfeito. Exclusão do crime. Exclusão do crime nós temos aí no parágrafo 3º uma hipótese de exclusão do crime. A doutrina tem uma divergência quanto à natureza dessa exclusão, dessa responsabilidade penal. Se é uma causa excludente da tipicidade, né, se é uma causa que vai excluir a tipicidade do fato e, portanto, o fato se tornaria atípico, ou se é uma causa especial de exclusão da ilicitude. Uma causa especial, uma causa de exclusão da ilicitude específica para o crime de constrangimento legal. Tá? Então, quais são as hipóteses aqui? Vamos lá. Não se compreendem na disposição deste artigo, né? Parece se tratar de uma causa excludente de tipicidade, né? Parece que ele não se compreende aqui na tipicidade desse crime. Mas vamos lá. 1. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então a pessoa está chegando no hospital, não teve consentimento dela e nem do seu representante legal, mas o médico, diante daquela situação de iminente perigo de vida, por exemplo, fez uma intervenção cirúrgica, amputou uma perna, amputou um braço. Tá? Nesse caso está dizendo claramente que esse fato seria, a depender da corrente, atípico ou seria não ilícito, seria um ato lícito, seria acobertado por uma excludente de ilicitude, como se fosse aqui um estado de necessidade especial para o crime do artigo 146. E a segunda hipótese, a coação exercida para impedir suicídio. Então, se eu exerço uma coação para impedir que alguém se suicide, apesar do suicídio em si não ser crime, já sabemos disso, o suicídio em si não é crime. Né? O crime é induzir, instigar ou auxiliar alguém para que se suicide. Então o próprio suicida não está praticando crime algum. Mas nesse caso, em proteção ao direito à vida, não se permite que alguém intervenha, mesmo que com emprego de violência, para que aquela pessoa não pratique o suicídio. E nesse caso nós não teríamos a responsabilização penal pelo crime de constrangimento legal. Né? O suicida que foi salvo não vai poder invocar assim, o cara me bateu aqui, eu ia pular do prédio e ele, para não deixar eu pular do prédio, me puxou pelo pescoço, eu caí, bati com a cabeça, tive lesão, agora eu vou processar ele por lesão corporal e mais o crime de constrangimento legal. Imagine, né? Que situação esdrúxula. Bom, ação penal pública incondicionada. Ação penal é pública incondicionada. Vamos lá, princípio da especialidade. Quando falamos aqui do princípio da especialidade, significa, vamos ver se existe algum outro tipo de constrangimento ilegal, capitulado em algum outro crime mais específico, e que não se trata desse crime de constrangimento ilegal do artigo 146 do Código Penal. Então sempre a gente tem que procurar, se não há um tipo mais específico, se aquele comportamento não encontra correspondência a um tipo penal mais específico, que tem mais elementos e que se encaixa melhor naquele tipo penal. Se eu não achar, obviamente eu vou para a regra geral daquele tipo penal mais genérico, ok? Então vamos lá, Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional, existe lá uma conduta de atentar, por motivos políticos, contra a liberdade de locomoção do Presidente da República, do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal,
é um crime lá do artigo 28 da Lei 7.170 de 83. É um crime da Lei de Segurança Nacional. Então esse constrangimento de atentar contra a liberdade de locomoção do presidente da República, do chefe dos poderes, né? Presidente da República, do Senado, da Câmara, presidente do STF, tá? Por motivação política, eu tenho um crime da Lei de Segurança Nacional e não um mero constrangimento legal aqui do Código Penal. Código Penal Militar. Existe lá também um crime de constrangimento ilegal especificamente aplicado aos militares da União ou militares das polícias militares e corpos de bombeiros, aos militares estaduais. Então, nas circunstâncias que estão lá previstas no artigo 9º. Então, existe o crime de constrangimento legal como crime militar do Código Penal Militar. Código de Defesa do Consumidor. O que nós temos no Código de Defesa do Consumidor que a gente pode confundir aqui com um constrangimento legal? Utilizar alguém na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor, injustificadamente a ridículo ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. Isso está previsto no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, crime punido com 3 meses a 1 ano de detenção. Então é uma espécie de constrangimento ilegal praticado com o intuito de expor o consumidor para efeito de cobrança de dívidas relativas a relações de consumo, relações consumeristas. Então, vamos lá para o Código de Defesa do Consumidor e não constrangimento legal do crime do Código Penal. Lei de tortura. Na lei de tortura também tem esse verbo constranger. Então, muito cuidado, que muitos crimes vão trazer esse verbo constranger. E aí, como nós falamos que o crime de constrangimento legal é um crime subsidiário, né? Quando eu olhar esses crimes, quando eu vislumbrar algum tipo penal em que o crime dispõe ali o verbo do tipo penal, o comportamento de constranger, vamos ver qual é o constranger, com que finalidade. Porque se houver aquela finalidade específica, eu vou ter aquele crime mais grave. Se não restar demonstrada aquela finalidade especial daquele crime mais grave, eu fico aqui com crime de constrangimento ilegal. Então vamos lá, vamos ver o crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim, ao fim, a finalidade do agente, o elemento subjetivo do tipo, o que o agente quer constrangendo? Obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, ou para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Isso está no artigo 1º, inciso 1º da Lei de Tortura, a Lei 9.455 de 97. Então, se a finalidade é essa, eu não tenho mero constrangimento legal, eu tenho um crime mais grave. E por último, Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso também tem um crime punido com reclusão de 2 a 5 anos, no caso daquele que coage de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar, ou seja, fazer testamento, ou outorgar procuração. Então, quando eu obrigo um idoso com essas finalidades, aplico um constrangimento contra a pessoa idosa, que é aquela de 60 ou mais anos, a doar, contratar, fazer testamento ou outorgar procuração, eu estou praticando o crime do Estatuto do Idoso e não o constrangimento legal do Código Penal. Tranquilo, gente? Terminamos então o constrangimento legal. Podemos passar para o crime de ameaça. Só mais um detalhe com relação ao constrangimento legal. No constrangimento legal, a minha finalidade em constranger a pessoa é uma finalidade ilícita. Eu estou visando uma finalidade ilícita. Que essa finalidade é o quê? Obrigar aquela vítima, ou seja, constranger aquela vítima, obrigando-a a fazer algo que a lei não manda, ou para que ela não faça aquilo que a lei autoriza. Perfeito? Se essa finalidade é lícita, por exemplo, eu estou obrigando ela a fazer algo que ela não quer, mas que a lei permite, é uma vantagem lícita minha, não é ilícita, mas eu estou fazendo justiça pelas próprias mãos, eu tenho o crime chamado exercício arbitrário das próprias razões. Esse crime de exercício arbitrário das próprias razões está previsto no artigo 345. Artigo 345. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Digamos que vocês estão num restaurante, ou num local fechado, onde há consumo de bebida, de comida, e por algum motivo há um desacordo comercial, você não concorda com algo que está sendo cobrado, né? E de modo que entende que deva pagar conta só no que você deve, ou seja, não é crime nenhum, tá? É uma relação consumerista, uma relação de direito civil, tá certo?
e a pessoa chama a segurança do evento, do local, e diz que você não vai sair de lá se você não pagar a conta. Veja, a dívida é devida, pelo menos pretensamente legítima a pretensão dessa pessoa que está cobrando. Pretensamente legítima. Não é ilegal ela cobrar aquilo que você, em tese, está devendo. Mas ela está usando de meios de constrangimento, tá? Fazendo justiça pelas próprias mãos, buscando satisfazer uma pretensão dela, embora essa pretensão possa até ser legítima, mas não é aquela forma que ela deve cobrar, ela tem os meios legais para fazer isso. Tá? Então estaríamos diante de um crime de constrangimento legal. Desculpem, de exercício arbitrário das próprias razões. Vejam, tem uma pessoa devendo dinheiro para você, ela diz que não tem dinheiro para pagar, ela está de bicicleta, você então me dá essa bicicleta aqui. Eu vou ficar com essa bicicleta aqui para o pagamento da dívida. Que crime que eu tenho aí? Exercício arbitrário das próprias razões. Você está fazendo justiça pelas próprias mãos. Tá? Embora, para satisfazer uma pretensão que embora possa até ser legítima, mas não é aquela forma de ser exigida, efetivada. Você precisa procurar os meios legais para cumprir, para sujeitar a outra pessoa ao cumprimento daquela obrigação. Tranquilo? Então, só para a gente estabelecer a distinção entre o crime de constrangimento ilegal, que a finalidade do agente é fazer com que a vítima não faça o que a lei autoriza ou faça aquilo que a lei não manda, e no crime de exercício arbitrário das próprias razões, o agente faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão sua, embora essa pretensão possa até ser legítima. Perfeito, entramos agora no crime de ameaça. Entramos no crime de ameaça, provavelmente não dá tempo nesse bloco, mas a gente termina no próximo. Crime de ameaça, artigo 147, acompanhem por favor. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Vejam bem, pessoal, o crime de ameaça também é um crime que atenta aqui contra a liberdade individual. Não que a pessoa vai ficar presa na sua liberdade de locomoção, mas que ela vai ficar vinculada, vai ficar numa situação de intranquilidade moral, emocional, de modo que ela vai ter uma restrição na sua liberdade pessoal. Não é isso? Uma pessoa que teve uma ameaça de um mal injusto e grave, ela vai ficar com medo de ir ali no supermercado, ela vai ficar com medo de sair de casa, não é isso? Vai ficar naquela neura, né? Vai ficar naquela neura preocupado de acontecer alguma coisa. Então vai ter uma perturbação da sua tranquilidade e com isso a pessoa vai perder um pouco dessa sua faculdade de se autodeterminar de forma livre. Perfeito? Então é isso que a ameaça visa proteger. É isso que a tipificação desse comportamento de ameaçar alguém de um mal injusto e grave visa proteger, apenando esse comportamento, apenando essa conduta. Sujeitos ativos, sujeitos desse crime. Sujeito ativo, crime comum, não é? Está falando ameaçar alguém, ou seja, sujeito ativo e sujeito passivo podem ser quaisquer pessoas. Podem ser quaisquer pessoas. Não exige qualidade especial nem do sujeito ativo nem do sujeito passivo. Então é crime comum, tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Mais uma vez, observação de que se essa ameaça for exercida por funcionário público no exercício da função, podemos estar diante de alguma hipótese de crime de abuso de autoridade, em razão do princípio da especialidade. Então, observem a situação concreta. Normalmente teremos um particular. A vítima desse crime, pessoal, há de ser uma pessoa física. Não é? Pessoa jurídica não pode ser vítima desse crime. Pessoa jurídica não tem elemento anímico, vontade própria, né? Situação psíquica para ser abalada, não é? A pessoa física, certa e determinada, capaz de entender o mal prometido. Então a pessoa física, pessoa certa, pessoa determinada. Não pode ser uma ofensa proferida de forma geral, genérica. Né? Nesse caso não teríamos. Digamos que eu vou ali na porta da rua com uma faca na mão e falar assim, eu vou matar quem é o primeiro que passar aqui na minha frente. Eu vou matar todo mundo. Né? Não estou dirigindo essa ameaça a alguém em específico. Né? Que estamos tratando de um crime contra crimes de violação aqui, no caso, crimes que vão proteger a liberdade pessoal. Então eu tenho que ter pessoa certa, determinada. Estamos no título dos crimes contra a pessoa. Lembrem disso. Vamos fazer uma interpretação sistemática. Crimes contra a liberdade pessoal, crimes contra a liberdade individual. Então eu tenho que ter pessoa certa, determinada, e essa ameaça ser proferida em face dessa pessoa ou dessas pessoas certas ou determinadas. Ok? Então até aí? Muito bem. Aqui a doutrina diz que
essas pessoas que não têm capacidade de compreensão, de tomar consciência ou compreender esse mal prometido, ela também não pode ser vítima desse crime de ameaça. Uma pessoa que acometida de uma doença mental, uma pessoa completamente embriagada, uma pessoa de pouca idade, que não tem capacidade de compreender essa ameaça, ela não poderia figurar como vítima dessa ameaça, tá certo? Conduta. A conduta, o conceito de ameaça, pessoal, é basicamente a intimidação, não é isso? Esse anúncio de um mal injusto e grave. Guardem isso. A promessa de um mal injusto e grave que vai ocorrer caso a vítima, em face da vítima, aquele mal prometido em face da vítima, tá bom? Eu vou dar um intervalo agora, vamos passar para o próximo bloco, tá bom?